E aí, galera, hoje nós vamos falar com o tio Darley. Vamos ver se a galera tá entrando aí. Opa! E aí, Darley, tudo bem? Tá me Beleza? ouvindo, tá me ouvindo aí direitinho? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Obrigado por receber a gente aí. Fiquei bem feliz aí do convite do Chico ali. Obrigado mesmo. Ah, Cara, não, eu que agradeço aí. É sempre bom a gente estar aí podendo conversar aí principalmente sendo gremista, né? A gente poder trocar uma ideia bem legal. pois é, né? Cara, se quiser, o jeito que já contou várias vezes um pouquinho ali do começo da tua carreira, que o teu tio era reserva do Mazzaropi, né? Foi por causa disso que que começou a jogar bola, né? Exato, aí o meu tio era, na verdade, ele foi em 81 campeão Do Leão. brasileiro, reserva do Leão. Ele já era o reserva. E aí, depois que o Leão saiu, veio o Mazzaropi. E ele continuou como reserva daí do Massa e foi daí campeão da América e campeão do mundo ao lado do Mazzaropi, aí, com a turma toda, Renato, a galera toda. E então ele tem, além disso, também acho que tem 2 ou 3 títulos gaúchos. Então ele, no tempo que ele ficou no Grêmio, teve essa felicidade. E aí, com isso, acabou que, querendo ou não, né? Ele, pô, irmão mais novo do meu pai era o mais velho da família, todo mundo jogava futebol. E como qualquer outro menino, né? Tu vê alguém da família ali vestindo a camisa do Grêmio, eu também comecei a achar que dava, né? Comecei Imagina, né? a sonhar, comecei a dizer, pô, meu tio, por que eu não posso também, né? E aí eu já comecei a jogar mais, a me interessar mais por fazer esportes, principalmente futebol. Tinha isso desde criança, porque lá no Tupi de Criciúmal, onde eu morava, na minha Uhum. cidade, o meu pai e todos os meus tios, que eram 6 irmãos, todos jogavam no Tupi. Então, eu, desde criança, de colo, eu tenho fotos minhas entrando em campo com meu pai, com meus tios. Eu tenho fotos minhas já como igual os times até hoje, né? Os 5 em pé, os 6 em pé. Eu sempre estava junto nas fotos com a camisa do Tupi. Então, a minha vida toda foi dentro de um campo de futebol, né? Desde que eu me lembre por gente, Por eu já gente. entrava, já gostava de esporte. E aí, dali, meu tio conseguiu para que eu fizesse teste, como qualquer outro menino que tem a oportunidade de fazer o teste do Grêmio. Eu fiz teste, fiquei um mês sendo avaliado. Não foi um teste, o Danley fez um teste, passou e ficou. Não. Entrou. Um mês de avaliação, sabe, mais demorado do que é hoje em dia. Né? Então, assim, foi bem Sim. legal. Hoje em dia, às vezes, o cara vem e diz, não, e joga aqui, traz para cá, já fica. Não, foi uma avaliação bem complicada, não foi fácil. E assim eu fui indo, fui galgando a cada ano, escolinha, que aquele tempo tinha um outro nome, era infantil, juvenil B, juvenil A, aí juniores. Então, assim, eu passei 7 anos da minha vida ali, morando na caverna, Tu, morando na concentração. isso que eu te Né? A perguntar, tu minha morou no vida Olímpico toda, ali. Tu morou no Olímpico. morei no Que demais, boa cara. parte da minha vida eu morei ali. Né? Que Então, demais. cara, minha vida era aquilo. Eu tinha aquela. E aí eu fui subindo como qualquer menino, passo por passo, até chegar um momento ali que eu tive muita sorte de pegar um Filipão, né? Um cara que tinha coragem, e a coragem do Filipão, pô, tem um menino de 19 anos ali. Os dois goleiros que eram do profissional, que era o Eduardo Reuser e Do o Ademir Reuser, né? Maria, do nada um machuca, precisa que eu suba dos juniores para ficar no banco. Estou no banco, o outro vai lá e sente uma lesão antiga, e aí eu não dá tempo de contratar ninguém. Quer Vai dizer, tu. eu joguei na quarta. Exatamente. Eu estava no banco, me tive que jogar na quarta-feira um amistoso que a gente estava na Itália, jogando na Itália. O time tinha
e chegava na quinta, saía de lá na quinta para chegar em Porto Alegre sexta. No domingo começava o Campeonato Brasileiro. Não era gauchão. Eu já cheguei Brasileiro. direto e aí eu digo só, guri, seguinte, tu foi bem aí no teu jogo que a gente fez. O Cacalo falou bem de ti. Os diretores da base do Grêmio falaram bem de ti também. Então é o seguinte, cara, assim, vou dar a oportunidade para ti, a tua chance. Fica tranquilo, trabalha, qualquer erro que tu tiver, a culpa é minha. Pô, imagina. Pô, aí tu Eu vai disse, mais cara, tranquilo, minha né? chance da vida. Claro. É o que qualquer jogador gosta de ouvir, né? E aí, pá, quando aconteceu, pá, joguei bem a primeira, a gente ganhou em casa do Fluminense, meu primeiro jogo foi Grêmio e Fluminense, o Fluminense do Ézio, aquele Fluminense lá do Ézio fazia gol até de costas. Sim. E aí ganhamos em casa esse jogo por 3-2. O segundo jogo foi contra o Guarani lá em Campinas, que os principais jogadores do Guarani eram Djalminha e Luizão, com 21 anos, 22 anos, baita time do Guarani. O tempo que o Guarani era um dos principais times do futebol brasileiro ainda, e que a gente até torce que volte, porque tem uma história muito bonita, né? Exatamente. Então, o terceiro jogo já foi em casa, jogo da TV. Lembra que naquele tempo tinha o jogo da TV sábado à tarde, às 16 horas. 16 horas. E aí o terceiro jogo, Grêmio e Palmeiras. Aquele Palmeiras do Luxemburgo, que naquele ano eles foram campeões brasileiros, inclusive. 93, né? Foi 93 isso, né? Isso, eles foram campeões brasileiros. E era a base da seleção brasileira, né? Esse time. Exato. Do Palmeiras. Jogava Roberto Carlos, jogava... Bom, jogava todo aquele time. Evair. Cara, era um baita time. E aí, aquele jogo... O jogo foi 0-0 no Olímpico. Jogo da TV para o Brasil todo. Sabe aquele dia chato de julho, acho que era, que tava garoando, sabe aquela garoa, aquele dia feio, que a bola parece um sabão. Cara, foi 0-0 e eu fui o melhor em campo. Aí no outro dia... Virou titular aí? Como é que tu virou titular? Cara, aí no outro dia, na imprensa, todos os jornais daqui do Rio Grande do Sul, num deles eu lembro que dizia assim, ó, Grêmio não precisa mais procurar goleiro, já fez em casa. Quer dizer, aquilo ali foi quase sabe, para dar essa tranquilidade para a direção. Aí a direção ficou tranquila de não procurar outro atleta fora, e o treinador disse, bom, se a imprensa está me dando respaldo para manter o guri, pois é. Aí já estava voltando o Ademir Maria, Eduardo Reuser, e ele já avisou os dois que ele ia continuar comigo no time, depois desse jogo do Palmeiras. Aí ele disse, não, olha, tu vai ser o titular, guri. Continua. E aí ficou segundo goleiro, terceiro goleiro, o Ademir Maria e o Eduardo Reuser. E eu fiquei titular com 19 anos no time do Grêmio. 19 anos, cara. Tá, aí o primeiro título foi no Copa do Brasil 94, ou no Gauchão antes, né? O primeiro título foi em 93 ainda, que eu fui campeão gaúcho ainda com o Denner. Lembra que o Denner ainda estava no Grêmio e foi embora. Quando eu entrei no time, ele saiu, foi pro Vasco. Mas eu fiz parte, inclusive, era quase que eu entrei no Grenal, que foi o penúltimo jogo do Gauchão, era para mim ter entrado, que o Ademir Maria já estava sentindo, o Reuser já estava machucado. Cara, eu nunca esqueço que eu fiquei 45 minutos aquecendo do segundo tempo, e o Ademir Maria, ele ia lá, alongava, caía, levantava, caía. O Filipão chegou a ficar bravo com ele. Não, o Filipão não, era o Cassiá ainda. Não tinha nem Cassiá, o Filipão. O Cassiá, puto da cara. Tu consegue jogar ou não? Cara, eu fiquei os 45 minutos do segundo tempo. Aquecendo. Em pé, aquecendo, vendo, e pensando, vou entrar, e não entrava. Entra, não entra. E aí não entrei. Mas o meu primeiro título foi campeão gaúcho daquele ano, que o Denner acabou com o campeonato, né? O Denner deitou naquele ano. Cara, ele jogava demais. Né? Demais, né? Isso. E aí a gente jogou o brasileiro, que eu joguei o campeonato inteiro. Em 94, aí a gente foi campeão gaúcho, aí ganhamos a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, do Ceará, né? Isso, que aí tinha aquele time nosso que era com Paulão, Aguinaldo, Pingo, né?
que era um bom time também. E aí, dali para frente... Isso. Eu queria te perguntar, bom, você já deve ter falado bastante da Libertadores, tudo, mas aquela rixa com o Palmeiras, como é que era? Era mesmo... Vocês não se davam mesmo, assim, ou era mais assim, na hora do jogo, depois vocês eram amigos e tal? Porque teve vários jogos com treta, né, do Palmeiras naquela época, 95, 96, 94. Não, cara, não tinha amizade mesmo, não era Não tinha brincadeira. amizade. Não, era sério. Eu tinha um pouquinho assim, por exemplo, o Roberto Carlos, que eu ia para a seleção com ele, mas aí depois da Libertadores, tá? Assim, mas até lá, cara, não tinha amizade. Nenhuma. Só respeito, Entrava entendeu? Cara, é o seguinte, a gente sabia que os caras eram mais da seleção brasileira, mas, cara, entrava na nossa frente e não tinha amigo. E não se dava depois, não ia jantar junto, não ia beber junto, não tinha nada disso. Ninguém ligava para ninguém, não tinha nenhum tipo de conexão pós-jogo. Quando acontecia, é o que acontecia dentro de campo. Fora dali, tchau, cada um para sua vida, velho. E deu, não tinha amizade, nem depois, nem antes, até hoje. Eu fui amigo depois do Rivaldo, fui amigo do Roberto, Carlos, principalmente, porque a gente jogou na seleção junto. A gente foi para a Olimpíada, pré-olímpico, um monte de coisa. Seleção, eu fui convocado durante 2 anos e meio com ele. Não tinha como não ter não ser amigo. Mas não era aquele amigo de sentar na mesma mesa para comer lá na seleção. Não era amigo de ir para o quarto de um, ficar batendo papo e tal. Então, assim, não tinha... Até por isso também, eu sentia que eles também não tinham muita... O Rivaldo mesmo, mas o Roberto Carlos, que também já era mais esquentado, também não tinha muito essa amizade. Assim. Era de verdade mesmo, não tinha nada. Dentro de campo a gente finge e depois sai para beber junto. Não, esse papo não. Não tinha como. Pois é, isso aí eu sinto falta isso hoje em dia, porque a gente vê, por exemplo, o Michael agora fazendo isso nos Grenais, pô, dá um alívio, assim, sabe? Porque, pô, terminava, a gente perdia um Grenal e vai lá todo mundo se cumprimentar, se abraçar. Na tua época não era assim, né, cara? Eu tava no estádio, é diferente, tá louco? Não tem como, cara. Grenal nem se fala. Né? Apesar de que, para mim, é só vamos ser bem sincero, tá? Uma coisa assim, bem, numa boa, sem desmerecer o Internacional em nada, a instituição, o clube. Mas no nosso tempo, cara, clássico era nós e Palmeiras. Isso é verdade. Grenal a gente jogava. Cara, Grenal é o seguinte: bota os reservas. Não tem. Porque o nosso time era tão bom. Mas a gente ganhou o gauchão, né? A gente ganhou o gauchão dos reservas, não ganhou? Ganhou com o Banguzinho. O Banguzinho. Claro, o Banguzinho entrava uma vez o Miguel, outra vez entrava eu, outra vez entrava o Rivarola, às vezes jogava o Arilson. O Filipão ia botando os reservas, mais uns dois titulares. Aí, quando que nem o Grenal, esse que a gente ganhou naquele ano, eu não joguei, jogou o Silvio. O Silvio, né? O Silvio, isso. E aí o Filipão começou com o time reserva, aí quando sentiu que o jogo podia engrossar, porque era Grenal, ele disse, bota 2 titulares aí. Entraram 2 titulares, entrou o Miguel e acho que o Paulo Nunes. O Miguel saiu jogando, e o Paulo Nunes e o Arilson entraram, a gente ganhou. Aí a gente foi lá e ganhou, entendeu? Então era a diferença técnica, eu falo assim, não é desmerecendo o clube, nada com o Internacional Clube, mas a diferença técnica daquele grupo nosso do Grêmio, cara, só tinha um time no Brasil que podia bater de igual para igual, o Palmeiras. Mais ninguém, cara. Então assim, o Brasil inteiro naquele tempo esperava os jogos entre Grêmio e Palmeiras. Porque não era só a parte técnica, não eram só os 2 times que mais ficavam com a bola. Cara, era também a base do futebol brasileiro estava ali. Tá? A maioria quer dizer, o Palmeiras tinha dos 11 titulares, 6 titulares da seleção, mais um titular da seleção argentina, que era o Mancuso. Mancuso, isso. Jogando. Era a pauleira, velho. E os que não eram titulares eram reserva na seleção, né? Aí tu pega, mas o Kleber, o zagueiro, não era titular. O Antônio Carlos não era titular, mas estavam lá, iam toda hora. Cara, aí tu tinha o Amaral, tinha Flávio Conceição, Mancuso, Rivaldo. Cara, era bom demais aquilo. Evair, né? Também era, né?
O Ivair no ataque, Roberto Carlos de um lado, Cafu do outro. Cafu do outro. Mas teve um jogo aí a gente era campeão da América e eles tinham sido campeão brasileiro 93, 94, né? Por isso que também era tanto pegado assim, né? E jogos... Outra coisa, os dois times tocavam a bola. Isso não é só de agora, que os caras estão falando do Grêmio de agora, né? Esse time de 95 tocava muito bem a bola, né? Cara, eu até, antes da gente conversar, eu estava numa outra live com o pessoal de Brasília, não lembro de onde era. Goiânia, a turma de Goiânia. E o cara, um jornalista de Goiânia e tal, disse, pô, Darley, o time aquele de vocês de 95 era visto como um time que batia demais. Só que, cara, ele falou assim, só que assim, ó, a gente que estava vendo os jogos que não era do Rio e de São Paulo, não via isso. Via um time competitivo e que era muito bom. E aí eu falei, cara, o que tu tá me dizendo aqui, eu tive a oportunidade, graças à questão da pandemia, a pandemia acabou mudando muito as nossas vidas, e uma das coisas que eu pude rever com calma, que até então, para te ter uma ideia, desde lá, eu não tinha visto, nem revisto nenhum jogo meu. Nada, zero. Então, eu tive a oportunidade de ver muitos jogos nossos de 95, não só a final, porque a final está na nossa cabeça pro resto da vida, isso aí não vai sair, os dois jogos. Mas ver jogos de todas as fases mata-mata. E, cara, ali olha só, até eu tinha esquecido o quanto o nosso time jogava. Com a bola no pé. O quanto o nosso time ficava com a bola. A única diferença nossa daquele tempo, que o pessoal agora fica falando muito, o time tem que saber sofrer, o nosso time marca mais aqui, mais atrasado. Cara, o nosso time naquele tempo fazia o quê? Vamos pegar por futebol de hoje. A gente adiantava as linhas, marcava na primeira linha do adversário, que era lá na frente. E por que a gente pegava tanto? Porque tinha bons jogadores, né? E que nós gostávamos da bola. A gente brigava para ter a bola no nosso pé. Por quê? Porque nosso time jogava demais, cara. Eu falei até assim, cara, pega um cara, o Dinho. Quantos jogadores hoje, pega o Campeonato Brasileiro, quantos jogadores hoje pegam a bola, vem receber a bola de um lateral, por exemplo, digamos, lateral direito, o Arce, entrega a bola no pé do Dinho, a 5 metros. Qual é o jogador do Brasil hoje que pega uma bola que nem o Dinho pegava, fazia um lançamento na diagonal de mais de 50 metros no peito do lateral esquerdo, que era o Roger? Hoje, quantos jogadores dão passes de 50 metros? Porque não é um lançamento só, é um passe. Dá no pé do cara, é passe. Então, assim, ó, o nosso time tinha todas essas qualidades que eram fora do comum e que o próprio Palmeiras também tinha. Por exemplo, Flávio Conceição dava passe de 50, 60 metros, cara, como se estivesse dando um passe pro cara do lado. Então, hoje no Brasil, a gente... para te ver, o pessoal falava tanto que batia o time, que até nós esquecemos o quanto o nosso time jogava. Sim, pode terminar. E aí tu começa a ver hoje, eu comecei a ver os jogos, por causa dessa pandemia, começou a passar tudo quanto é jogo. Eu disse, cara, nosso time não batia, velho, nosso time jogava. O nosso time sempre tinha mais posse de bola do que aquela seleção do Palmeiras, que era a seleção brasileira. E o nosso time, todos os jogos, com mais posse de bola. Aí o meu time batia, não, meu velho. Quando eu tava sem a bola, a gente brigava para pegar a bola, porque a gente era melhor. Entendeu? E aí, cara, tu começa a ver os jogos agora, diz, gente do céu. Cara, a gente já fazia 20 anos atrás o que o pessoal agora resolveu voltar a fazer. Quer dizer, não, nosso time sabe sofrer, nosso time joga por uma bola. Meu velho... Quem é que quer sofrer? O treinador quer sofrer. Cara, o treinador que diz... Né, cara? Ninguém, nem torcida, nem jogador, velho. Mas é o seguinte, se eu sou um treinador, eu nunca vou dizer pro meu time, olha, o meu time sabe sofrer. Eu tô dizendo que os caras são incompetentes, que não sabem jogar bola, velho. Porque se eu não quero a bola, tem aquele time do Corinthians. O time do Corinthians é um time que joga por uma bola, o esquema tático é aqui atrás, sabe sofrer. Meu velho, se eles fazem isso é porque eles não têm capacidade de ficar com a bola no pé. É muito simples. E aí que eu disse até, cara, graças a Deus que o Renato, que o Grêmio teve um time agora com o Renato,
que gosta de jogar bola. Graças a Deus que o Flamengo, o Jesus montou um time que gosta de jogar com a bola. Porque, cara, futebol é isso. Futebol é tu ter a bola para jogar e criar. Os caras não estavam tendo no Brasil aí uma visão tão apequenada, eu vou dizer apequenada mesmo, diz que, cara, agora nós precisamos é marcar. Nosso time, cara, quem jogar sem a bola é quem tem medo. Cara, nosso time não tinha medo, a gente queria a bola e não tinha medo de errar. Mas só que é o seguinte, aí a gente ia lá, tinha um bom jogador na direita, bom jogador na esquerda. Pô, quem tinha Arilson e Miguel, o que esses caras faziam com a bola no pé? Cara, aí tu pega aí na frente, pô. Paulo Nunes. Paulo Nunes, a velocidade que tinha. O Jardel nem se fala, velho. O Jardel de olho fechado e fazia gol. A gente ia pro estádio e pensava assim, que horas que o Grêmio vai fazer o gol, sabe? Era assim. De quanto que a gente vai ganhar hoje? Era assim que a gente pensava naquela época quando ia pro campo, né, cara? Não, a gente entrava em campo assim. Cara, era jogo no Olímpico, a gente já entrava, cara, seguinte, quanto vai ser eu não sei, mas com certeza nós vamos ganhar. Cara, era tanta confiança que a gente sabia que ia ganhar, só não sabia ainda de quanto. Tu entende? Que loucura. E fora de casa, cara, tomava gol, não mudava nada. Gente, fica tranquilo que mais cedo ou mais tarde a gente vai lá e reverte. Mas por quê? Porque o time era bem trabalhado, bem montado, um time que jogava com a bola. Então, quando tu tá com a bola, a chance de fazer gol é muito maior do que quando tu tá sem a bola. A gente não jogava por uma bola. Né? E olha que no nosso tempo, o futebol brasileiro, os maiores jogadores do país estavam no país. Exatamente. Bom, saía aqui, tem o Ronaldinho, o Fenômeno estava fora. Quer dizer, quantos mais tinham fora? O Romário era o Brasil, a base da seleção Romário, Rivaldo, Sávio, todos os grandes jogadores brasileiros jogavam no Brasil. Não é igual hoje, velho. O cara com 18 anos, 19, 20 anos está fora. Entende? No nosso tempo, o cara só saía se já era campeão, já tinha um monte. Goleiro saiu o Tafarel, depois saiu o Dida para fora. Hoje, velho, os guris com 20 anos, 22 anos, os goleiros estão tudo fora. O goleiro brasileiro. Onde é que estão os goleiros da seleção? Todos jogando na Europa. Zaga, todos jogando lá fora. No nosso tempo, a zaga da seleção brasileira, quer dizer, a base, toda ela era no Brasil. 75% dos jogadores da seleção brasileira eram jogadores que jogavam aqui. Vai ver hoje, tem convocação que não tem um. Não tem um jogador jogando no Brasil. Por quê? Vai muito cedo. Então, os campeonatos naquele tempo eram mais disputados. Mais fortes. Eram mais fortes. Claro. Quando conversa assim, com esse pessoal mais novo, que não teve a oportunidade de ver aquele tempo, cara, assim, ó, vamos começar pelos times médios para pequenos, que nem a gente tem hoje. Bom, Paraná Clube. Quem era o 10 do Paraná Clube? Ricardinho. Pois é, porra. Paraná Clube. Aí, quem era o 10 do Curitiba? Alex. É o Alex. Então vamos subir lá para o Nordeste, né? Vamos subir para o Nordeste. Quem era o 10 do Sport Recife? Juninho Pernambucano. Era o Juninho Pernambucano. Era o do Sport. Juninho Pernambucano, que fez história no Lyon. 5, 6 títulos seguidos no Lyon. Batia a falta como ninguém. Aí tu vai, eu tô falando. Bom, aí vamos ao seguinte: Guarani é o Djalminha. O 10. Era outro campeonato brasileiro, era outro nível. Não, aí tu vai ver. Mas quem era o 10 do Corinthians? Neto, né? Quem? Neto. Era o Neto. Neto. O Neto. Então, assim, ó, era diferente o futebol. Todos os times tinham jogadores de muita qualidade. Pô, eu tô falando de jogadores todos que passaram por seleção brasileira. Sim. Né? E se nós continuar falando, eu tô falando dos times médios que eram sempre do 11º lugar para baixo no campeonato. Né? Não tô falando dos times que chegavam. Eram os times médios para menores. Inclusive, boa parte desses hoje fazem parte da Série B só. Então mudou muito, sabe? Mudou muito. Mudou demais isso.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Para mim, os jogos que eu fiquei mais emocionantes que eu vivi no Olímpico foi o Grêmio e Portuguesa. Para ti também, porque aquela virada foi, sei lá, foi uma emoção maior que eu vivi no Olímpico, acho que foi o Grêmio e Portuguesa, 96. Eu queria que tu falasse desse jogo um pouquinho. Tudo que envolveu os dois jogos da decisão, né? Vamos falar assim, porque tu não pode falar do segundo jogo, porque muito dessa emoção e de tudo que tu está dizendo que viveu foi por causa do primeiro. Tem a ver por causa do primeiro. Como é que ninguém lembra do primeiro jogo que a gente com 25 minutos do primeiro tempo teve um jogador expulso? É mesmo. Que foi o que não pôde jogar. Lembra? O Arce não pôde jogar, jogou o Marco Antônio, lateral direito, e o Marco Antônio deu um carrinho com os dois pés, não lembro em quem, ali perto da área. Cara, o juiz, acho que já tinha amarelo, expulsou. No lance da falta, o Galo bateu a falta e fez o gol. 1-0 para a Portuguesa. 1-0 para eles. E o time deles, cara, nós com a menos, a gente jogou. Eles podiam ter feito uns 4-0. 4 ou 5-0 seriam assim, ó, Fábri, o Zé Roberto. O Zé Roberto. Cara, o Caio, o Bentinho. Cara, aquele time deles, o Galo e os dois volantes eram muito bons, os laterais eram muito bons, né? Então, assim, o jogo foi, cara, um sufoco. E mais do que isso, era para essa galera toda, essa gurizada de hoje que não viveu isso. Não viveu isso. Era o Brasil contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Aquele jogo. Isso. Era o queridinho, tipo assim, a portuguesinha, coitadinha. Todos os times, quer dizer, todos em São Paulo gostavam da Portuguesa. Todos, porque eu digo a imprensa, não estou nem falando de clubes. Sim. Mas, então ele virou o queridinho do Brasil. Quer dizer, então, cara, as matérias logo depois que deu o Grêmio e Portuguesa na final, cara, eu lembro das matérias dos jornais São Paulo, Rio. Era o Brasil contra o Grêmio. Que louco. Né? O Brasil contra o Grêmio. Então a gente teve ali uma pressão no sentido de que todo mundo estava torcendo muito, querendo que a portuguesinha, coitadinha da portuguesa, ganhasse um título. Velho, aquilo ali foi uma pressão, uma loucura toda. E aí a gente vai lá, perde um jogador no primeiro tempo. Eles ficaram em cima o jogo todo. Eu lembro assim do Fábio errado, dar carrinho na bola em cima da área e não acertar a bola passou, cara, passou perto da trave para tudo que é lado. E aí acabou o jogo, eu lembro que acabou o jogo 2-0. Sim. E eu não sei qual foi o repórter, não lembro nem se foi daqui do Rio Grande do Sul ou se foi de São Paulo. E aí, Danley, agora ficou bem complicado para o Grêmio reverter, né? E eu disse, olha, cara, vou dizer uma coisa para vocês. E eu quero que toda a torcida do Grêmio ouça isso. A Portuguesa perdeu a chance de ser campeã brasileira. 2-0, a gente reverte lá com certeza. A torcida do Grêmio pode lotar o Olímpico que a gente vai reverter. A Portuguesa teve a chance de ser campeã brasileira hoje. 2-0, eles não têm chance. O Grêmio é campeão brasileiro. Porque, cara, e aí eu acho que foi a mesma sensação de todo torcedor do Grêmio. O 2-0 lá em São Paulo foi um alívio. Pelo que foi o jogo, ter um jogador a menos numa final de brasileiro. Durante quase 70 minutos, cara, não foi fácil. E aí chegou em Porto Alegre, aquele gol do Paulo Nunes no início, cara, nos deu a tranquilidade que só faltava um. Né? E aí quando deu o gol do Ailton, velho, cara, saiu um piano das costas de todo mundo, eu acho. Todo torcedor, cada um tava carregando uma casa nas costas, de tão nervoso, eu acho. Quando deu o gol, velho, aquilo aí, eu acho que eu também posso dizer, acho que foi o dia que eu mais vibrei com um gol da minha vida. Porque, velho, foi complicado, cara, que o time deles era bom. Aqui o estádio foi abaixo, cara. Eu nunca tinha visto uma comoção tão grande aquele dia. Foi lindo mesmo. Cara, acho que a gente tem que terminar, né? Já deu 10 horas, passou rapidinho. Não, vamos ficar mais um pouco. O Chico aqui do lado tá gostando. O Chico que
Chico mandou Aqui, ó, as o Chico 10. está gostando. O Chico, quando é com um amigo dele, ele diz assim, mais um pouquinho, pode ir mais um pouquinho. Eu marquei tanto, não pode mais. Tá, então O cara não é fácil, cara. Vá, o homem não é fácil, tá louco? Cara, eu queria falar sobre. Tu tem o sonho de ser presidente do Grêmio, né? Eu acho que a torcida do Grêmio também. Gostaria muito de ver tu presidente do Grêmio. Podia falar um pouco sobre isso? Cara, eu digo da minha vontade de um dia poder ser presidente do Grêmio desde os meus 20 anos, eu acho. Desde que eu comecei a jogar, eu sempre sonhei com essa. E o pessoal, pô, Darley, olha, um dia eu quero ser presidente desse clube. Né? E eu tenho essa vontade. Eu sei que não é só a minha vontade que vale. E nem só a vontade do torcedor. Tem que o sócio gremista querer todos eles ao mesmo tempo. Que até para isso o cara tem que ser votado, né? Não é fácil. Mas vontade eu tenho, sabe? Eu faço assim, por exemplo, às vezes as pessoas nem sabem disso. Eu tenho, por exemplo, agora, infelizmente a pandemia trancou um pouquinho dos meus projetos, né? Que um deles é fazer todos os cursos de treinador, que eu refazer todos os cursos de treinador, agora que tem os da CBF. Eu estou vendo a possibilidade de fazer o curso lá da Argentina, mas está bem complicado. É que agora pegou tudo ao mesmo tempo, né? Curso de gestão, eu tenho curso de gestão esportiva, quis refazer, e eu acho que hoje, eu estando na política, está me dando muita coisa que eu não tinha. O que eu tenho? O que eu posso dizer? Dali, o que tu tem a se oferecer para o futebol? Ou para um clube, indo para um clube? Eu não estou nem falando, esquece a questão de presidente no momento, eu acho que eu sou muito novo para isso ainda. Tá. Não é meu momento. Eu acho que eu tenho muita coisa ainda para fazer no futebol antes de colocar meu nome à disposição. E aí escolher se querem ou não. Né? Assim, por exemplo, cara, tu diz, o que tu tem? Cara, eu tenho 22 anos de experiência dentro de campo. 22 anos da minha vida, desde os meus 14 aos meus 35, eu acho assim, vamos pegar o todo, dá 22, 20 e poucos anos. O que eu posso dizer de coração assim, não tenho. Mesmo que um cara pegue 22 anos na vida dele e estude futebol e faça tudo o que for possível sobre futebol, é diferente do entrar em campo, é diferente do dia a dia do vestiário. Que o vestiário é diferente de qualquer coisa que a pessoa possa imaginar. O vestiário, por isso que o Renato, eu digo, o Renato tem sucesso, não é porque ele é um bom treinador, é porque ele sabe como gerir um grupo de 30 pessoas com ego. E um ego do tamanho do salário. Tá? Porque é muito fácil gerir 30 pessoas, todo mundo no mesmo patamar. Vai gerir um ego de 30 cara, todo mundo querendo aparecer todo dia, o tempo todo. 11 dos 30, só 11 vão jogar, os outros vão ficar chateados, o outro vai ficar triste, o outro vai ficar brabo. Né? Então, administrar isso deve ser... esse é a grande chave. Administrar é mais difícil do que treinar. Tá? Administrar grupo é mais difícil do que treinar grupo. Eu sei porque eu já estive do outro lado. E eu ajudava a administrar grupo enquanto jogava. Por isso que as pessoas às vezes... o Darley, quando eu saí do Grêmio... Não, o Darley tinha... Que eu ouvi isso de diretor do clube. Não, o Darley tem muita moral. Cara, o Darley ele tem muita moral no Grêmio. Eu acho que é hora da gente mudar isso. É hora da gente colocar jogadores sem tanta identificação. Só que, cara, a culpa não era minha se o jogador vinha... Pô, Darley, fala lá com o presidente, fala lá com o diretor. Pô, eu tô com um problema... Coisa que não era minha. O Roger era a mesma coisa. O Tinga, quando estava no Grêmio, no nosso tempo também. Os jogadores vinham até nós. Não é a gente que pedia para ter essa força no grupo. A gente tinha força porque a gente ganhava título, porque a gente ia lá e era positivo para quando vinha um jogador novo, a gente colocar ele o mais rápido possível integrado ao grupo. Então a gente conhecia o ambiente do Grêmio para que quem chegasse se sentisse... O mais rápido possível, ele tinha que se sentir bem para nos ajudar. Então a gente sempre fazia tudo pensando no clube. Só que o cara se sentia grato por a gente estar fazendo aquilo por ele, que não é normal, tá? O cara que chegou, esse capaz, o filho da mãe chegou, eu quero mais que ele se foda, porque eu quero ser o seu titular. Mas como a gente tinha essa questão de amor ao Grêmio, pô, eu nunca me senti assim, tá chegando um goleiro novo, tá tendo isso aqui, agora eu tô ameaçado. Cara,
Eu nunca me senti ameaçado. O treinador decide quem vai jogar e ponto. Né? Mas eu sempre trabalhei muito para ser titular. Óbvio, eu gostava de jogar. Né? Como qualquer um tem que fazer, mas... E aí teve dirigente que não gostou, porque eles queriam eles serem procurados pelos jogadores para eles poderem ser o amiguinho do jogador. Que, cara, dirigente não tem que ser amigo do jogador, é o contrário. Eu acho que eu via seu Koff, eu vi no vestiário o Koff, em todo o tempo dele de presidente, e eu tive o Koff, a maioria do meu tempo ali foi o Koff meu presidente, então eu posso falar dele facilmente. O Koff só ia no vestiário quando não tinha mais como resolver. Tá? Eu via o Koff uma vez por ano no vestiário. Uma vez por ano, e nem depois de jogo. O Koff não aparecia no vestiário. E só que é o seguinte, quando ele descia, meu velho, já tava todo mundo se cagava. Se o homem chegou, a coisa tá feia. É o que? O respeito. Respeito. Que a gente sabia, ele não ia lá à toa. Ele não ia lá por qualquer coisa. A gente conseguia ali o grupo com o vice-presidente, que normalmente sempre... O Cacalo. Outro cara que era assim, que às vezes as pessoas esquecem, que foi um grande cara no Grêmio, era o Guerreiro. O Guerreiro. Sabe? O Guerreiro presidente. Cara, o Guerreiro, velho, o Guerreiro pegou uma bomba na mão. Que era da parceria, né? Que eu já vi. Pegou uma ISL que começou, era para ser uma coisa boa pro Grêmio, eles no outro ano quebraram no mundo inteiro. Quer dizer, uma empresa daquele tamanho quebrar, só naquele. E aí ficou o Guerreiro com uma bomba na mão. Gigantesco, tudo, né? Os caras deixou cheio de salário altíssimo e vazaram. Para te ter uma ideia, quando a ISL entrou no início do ano, eu e o Roger, nós dois que éramos da casa, éramos salários intermediários dentro do clube, tá? Intermediários. Tá. Sabe assim, aquele jogador já consagrado, mas era intermediário. E aí tinha os salários daqueles que vieram naquele ano, que era astronômico. Quando a ESL quebrou no mundo, e aí parou de cumprir com aquilo que eles tinham que cumprir com o clube, mensalmente, o meu salário e o do Roger, para o clube, se tornou quase impagável. Para ter uma ideia. O que era um negócio, velho. Ficou uma coisa, sabe, os dois ganham demais no clube. Mas, cara, a gente era o salário intermediário até o ano passado. A gente era intermediário. Agora, o mesmo salário virou quase impossível de pagar. Para ter uma ideia. E quem ficou com isso na mão? O Guerreiro. Cara, ele fez... Cara, ficou 4 anos sem perder Grenal. Ele ficou 4 anos de presidente. Né? 4 anos. Ele não perdeu um Grenal. Eu falo, pô, presidente, todo dia que eu for presidente, eu quero isso também, cara. Ficar 4 anos e não perder um Grenal. E com todo esse problema na mão. E ele soube de trabalhar. Ele também foi da mesma forma. Quando presidente, ele não ia no vestiário por qualquer coisa. Quando chamavam ele, é porque é o seguinte, tava feia a coisa. E olha que naquele tempo, desses 4 anos dele, foi, cara, era transição de grupo, mudando o grupo, ajeitando o grupo, até chegar o Tite e dar né, e conseguir pegar aquele grupo e transformar num time. Aquele time e aí a gente foi campeão da Copa do Brasil de novo. Aquele time jogava bonito demais também. O que eu ia te falar? E o teu histórico de Grenais, cara? É foda, né, também. Histórico teu de Grenais. Cara, eu tinha sorte. Sério. Não. Só sorte não, né, cara? Não, era bom demais, porque assim, chegou um ponto em Grenais, cara, que vai dar muita risada. E o pessoal começou a fazer, tipo, bookmaker. Qual era o momento que a torcida do Inter ia começar a me sacanear, a pegar no meu pé? Te falar aqueles elogios bonitos aqui. A me elogiar, isso aí. Qual era o momento? Era tão forte que chegou uma hora... não, gurizada, seguinte, vamos ver. A gente foi, pegou um Grenal no Beira-Rio, eu nunca esqueço, a gente indo no ônibus, e começaram eles, ô Derlei, vem cá, que nós estamos aqui apostando dinheiro ali, brincando, em qual momento que a torcida do Inter vai começar a pegar no teu pé? Aí um diz, é na hora do aquecimento no campo. O outro, não.
eu acho que eles vão pegar no pé mesmo. A hora que começar o jogo, que ele for pro gol. O outro, não. Eu acho que eles vão começar na hora que o Darley aparecer na casa-mata para subir. Outro, não. Eu acho que vai ser quando o time estiver entrando em campo. Eles começaram a fazer... Cara, foi... Eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Juro por Deus. Eu lembro que aquele jogo até os caras quebraram o vidro do nosso ônibus. Foi uma loucura. Velho, quando a gente parou, que o ônibus parava de costas ali no Beira-Rio. Quando parou o ônibus e a gente pisou fora do ônibus, os caras lá em cima começaram a gritar o meu nome, cara. Não. Os caras saíram pra trás e começaram a rir. Não. Pô, a gente acabou de pisar aqui no Beira-Rio, ninguém acertou. Acabou que é o seguinte, ninguém acertou. Ninguém acertou, os cara. Ninguém acertou, porque ninguém disse, não, quando a gente chegar no Beira-Rio, eles vão começar. Velho, a gente estava entrando para ir pro vestiário e começou lá em cima uma barulheira, Derlei. E, cara, eu disse, velho, eu tô com moral mesmo. Tá boa a coisa. Mas essa era a parte boa. Mas isso dava mais vontade de jogar bem ainda, né, cara? É bom demais, porque é o seguinte, naquele tempo não tinha essa frescura de hoje. Era 1/3 do estádio, era no Beira-Rio, 1/3 era do Grêmio, 3/3 do Inter. No Olímpico, 1/3 era do Inter, 3/3 era do Grêmio, velho. E é o seguinte, e não dava briga, dava briga normal, cara, mas assim, ó, diante do número de torcedores era nada. Ficavam gritando com o outro, mexendo, mas assim, violência de verdade, violência mesmo, cara, não tinha. Só que é o seguinte, era muito legal, porque eu chegava no Beira-Rio, aquele 3/3 do Beira-Rio, e eu ficava aqui, ó, só, vai. Aí quando eles cansavam, parecia que a torcida do Grêmio estava esperando. Cara, quando eles cansavam, eu só virava para do Grêmio e levantava a mão. Cara, aquele 1/4 da torcida do Grêmio, 1/4 da torcida que era gremista, velho, fazia mais barulho que 3/4 do Internacional. Eu só virava e disse, pois é, né? A nossa é mais... Ele é uma loucura. Chegou ao ponto do torcedor do Inter invadir o campo para bater em mim. Sim, né, cara? Imagina, né? Ah, que demais. Mas fazia parte do... Era legal, a gente não fugia de entrevista, a gente não deixava de falar o que pensava, sabe? Assim, eu vejo hoje muitas questões entre Grêmio e Inter ali, dos jogadores, eles não era uma... Não era mais sadio, porque assim, eu mexia com o Fabiano a gente se sacaneava no bom sentido, mas nunca ninguém foi contra as instituições. Hoje em dia, é uma pena, mas é muito pesado. Eu acho que eles esquecem de sacanear um ao outro e sacaneiam a instituição, que é errado. Né? A instituição está ali, cara, nós vamos passar e a instituição vai ser eterna, o Grêmio vai ser eterno. Entendeu? Isso, e eu lembro que do lado do Inter, os próprios jogadores do Inter, as flautas, as brincadeiras, tudo que acontece e que é do Grenal, que é dos dois clubes, sempre foram também nunca contra a instituição, foi sim sacaneando atleta com atleta, né, que vestia a camisa. Hoje eu vejo uma parte dessas flautas, entre aspas, serem direcionadas ao clube, que não tem nada a ver com isso, velho. A instituição que é eterna, é uma instituição que é centenária, seja a do nosso co-irmão quanto a nossa. Né? E pode ver, o torcedor me odiava, mas pelo que eu fazia pelo meu time. Não me odiava porque eu ficava falando gracinha do clube adversário. Tu não falava do Inter. Não. A raiva deles é porque eu chegava no Grenal e deitava. Que eles odiavam isso. Entende? Que não adianta tu ficar falando mal do teu adversário, que é a camisa, e esquecer de jogar na hora de jogar, meu velho. Hoje quem mais fala é quem menos joga. Pode cuidar. Porque aí desaparece quando... Pô, velho. Não, velho, só pode falar quem ganha. Quem perdeu fica quieto em casa. Entende? Que bom que naquele tempo os jogos importantes a gente ganhava.
Pois é, eu acho que. Eu tentei não procurar o teu histórico de Grenais, mas tu mais ganhou do que perdeu, com certeza, né? É muito parecido. Ah, é? Vitórias, De empates e empates e derrotas. derrotas. Porém, mas o que era de diferente? Que eu ganhava os jogos importantes. Importante, os Por Grenais que exemplo, valiam mesmo. jogo do Brasileiro, segundo turno Segunda do Campeonato rodada. Brasileiro, onde o Grêmio não chega, o Inter não chega, não vale nada. Aí o Inter ia lá e ganhava de 1-0 de nós no Beira-Rio. Beleza. Aí, bom, Grenal, final de gauchão. Show. Pau sempre. Ganhava praticamente todo. Não tinha graça. Então, jogos importantes, valendo de verdade. Bom, agora é o seguinte, nós precisamos ganhar esse Grenal, porque se nós ganharmos, a gente vai chegar, no nosso tempo tinha um mata-mata no final do Brasileiro, para chegar lá na frente a gente vai ganhar. Jogo importante, tá valendo, pau de novo. Pau. Aí, esse aqui é gauchão da primeira, é o segundo jogo do gauchão, entendeu? Primeiro jogo contra o São Luís de Juí do ano, o segundo jogo Grenal. Não aí vale o Inter ia lá nada e ganhava da gente. Não valia nada. Então, assim, os Grenais, tirando um Grenal que a gente não teve, que a gente perdeu, que foi o Grenal que nós perdemos o gauchão no ano de 96 Acho que ou foi 97. Não lembro. O único que o Inter ganhou naqueles 10 anos. Um só. Porque aí naquele, um ganhou O Banguzinho. E um ganhou o time do Juventude, um ganhou o time do Caxias. Do Caxias. Se a gente até perdeu, mas não foi pro Inter, entendeu? Mas foi mais até pros. O Juventude foi campeão num ano. Lá na frente do time do Tite, aquele Caxias do Foi Tite 2000. também ganhou um ano. Eu tenho 6. De 10 anos eu ganhei 6. O Caxias ganhou um, o Juventude ganhou um. Então ficou 2 pro Inter, então. E eu acho que o Inter ganhou 2. Deve ter ganho 2. Já. Mas tu entende assim, os importantes, ó, bom, eu ganhei quais? Os que valiam. Tá? Exatamente. Que no final tu não consegue medir aqui, mas esse cara, eu lembro que todos que eram importantes a gente ganhava, tirando esse de 97 ou 96, que foi que o Fabiano fez 1-0. Fabiano fez. Foi 1-1 no Olímpico e 1-0 no Beira-Rio no segundo jogo. Mas que a gente estava, na verdade, que tinha já logo 3 dias depois, jogo importante da Copa do Brasil. Então a gente segurou, como tinha jogo importante na frente, não deu muita bola também. Disse, cara, perder gauchão, nós vamos ser campeão da Copa do Brasil ali na frente, 97. Foi uma coisa assim. E aí, cara, a gente jogou focado já nos jogos importantes ali. Nos jogos importantes. Então era diferente. E é por isso que eu tenho... Hoje o pessoal me respeita. E por que eu tenho respeito assim, de muitos torcedores de outros clubes? Dos colorados também. Porque, cara, por mais que a gente tinha a rivalidade, não era briga contra a instituição. A gente nunca desrespeitou a instituição em si. Mas, cara, a flauta era o tempo inteiro. Dentro de campo a gente se odiava, velho. Não tinha amigo, era igual o Palmeiras, velho. Chegava no Grenal, cara, não ia depois pro bar beber junto. Já aconteceu de ir pro Dado Beer e eu chegar no Dado Beer depois de um Grenal, tá o centroavante do Inter, e eu querer sair no soco com ele. Isso sim. E o cara tiveram que tirar o cara do Dado Beer, eu queria pular em cima dele. E aí, como o Dado era gremista e meu amigo, né? E aí os caras ali que trabalhavam sabiam, não, Derlei, não faz isso. Tu é amigo do Dado. Eu disse, melhor mais ainda agora, tira esse cara daqui. Agora sim. Aí eles pediram, por favor, para o cara sair dali para não dar nenhum tipo de briga. Cara, um título que me dói, assim, nós não ter ganho. Aquela Copa do Brasil de 95 pro Corinthians, porque nós tava junto com a Libertadores, eram os 2 campeonatos juntos. A gente podia ter ganho aquela Copa do Brasil, claro. Porque a gente, o time do Corinthians era bom, né? Marcelinho Carioca, tudo, mas, aquela Copa do Brasil ficou engasgada, assim, não sei. O que tu lembra daquela época? Aquela Copa do Brasil foi complicada. O time do Corinthians é um time que estava... Eles chegaram no momento certo, no auge. E a gente fez um trabalho desde o início do ano, com o Paixão e o Filipão, para o nosso auge ser nas finais da Libertadores. E não nas finais da Copa do Brasil.
ou seja, a nossa linha era de trabalho era diferente da linha do Corinthians. Ou seja, o Corinthians estava no auge dele naqueles jogos das finais, porque era o mais importante que eles tinham. E nós ainda tínhamos um caminho de mais um mês de trabalho para percorrer, para chegar lá, no mesmo nível do Corinthians. Ou seja, de uma final. Então nós chegamos na final da Copa do Brasil sem estar no nosso auge. Sem o auge. Para te ver o nível do nosso time, que a gente chegou à final da Copa do Brasil, de igual para igual com o Corinthians no auge do momento deles, do trabalho, e nós estando ainda a pelo menos 2 passos abaixo, ou um mês de trabalho a mais, para chegar no nosso auge. Que o planejamento foi feito para nós estarmos no nosso melhor momento na final da Libertadores, que é onde a gente queria chegar. Naqueles jogos. E o Corinthians fez o auge dele na final da Copa do Brasil. Ou seja, nós estávamos abaixo do nosso melhor momento. E ainda assim, a gente chegou na final pô, jogou de igual para igual. Claro, no final ali, a gente estava com tantos jogos importantes, era quarta, domingo, que no final do segundo jogo, em casa, a gente acabou dando uma esmorecida, porque não tinha mais como fazer a virada. A gente sabia que não dava mais, a gente não tinha força para tudo isso. Porque a gente ainda não estava no auge para isso. E aí acabou que o Corinthians ganhou. Né? Mas de todas essas, a que mais me doeu, que nós não conseguimos passar, foi uma Grêmio e Palmeiras que nos roubaram. Essa me doeu mais do que perder aquela final. A do impedimento que, cara... a gente ia ser foi uma loucura. Essa é cara, 97? 96? 96, que daí a gente foi obrigado a ser campeão brasileiro. 97 foi campeão, tá? 97 a gente ganhou. 97 a gente foi campeão. 96. Mas teve 96... Não, o Cruzeiro foi Copa do Libertadores. Nós perdemos. Isso. E aí nos roubaram também a sair com o Palmeiras da Copa do Brasil. Na semifinal, Grêmio e Palmeiras. Cara, tava 2-1 para nós. A gente fez o 3-1 que precisava. Foi o Jardel, que nos daria... Não, o Jardel cabeceou e o Goiano botou para dentro. Só que não estava impedido. E o Bandeira foi lá e pá! Levantou e nos tirou a Copa do Brasil. Que ali nós ganhando, tanto que o Palmeiras foi, se nós ganhássemos, certo que a gente ia ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Sim. E aquilo fez com que a gente fosse para aquele brasileiro de 96. O que também, no final, não vamos reclamar, né? Porque, graças a isso, nós não tínhamos tido nenhum título ainda importante naquele ano, que a gente tinha perdido para o Cruzeiro a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil roubado para o Palmeiras, e aí nós somos bons, gente. Nós temos que ganhar. Para que eu quero o nível do time que a gente sabia que tinha que ganhar um título importante. E aí fomos para o brasileiro e brasileiro, campeão brasileiro contra a Portuguesa. É que nem a Copa do Brasil, essa quando perdeu para o Corinthians, também a torcida toda apoiou muito. Ali deu um passo para ser campeão da Libertadores, né? Aquela derrota também teve essa parte boa, né? Ali eu acho que aquilo lá foi o que gerou uma conexão entre torcida e time que dura até hoje. Aquela conexão que começou naquele dia, e eu digo que começou naquele dia porque eu nunca tinha visto, tá? Um time perder uma final em casa e 100% da torcida não arredou pé. Cara, acabou o jogo, agora a torcida vai vaiar, nós vamos apanhar. Estamos fodidos. Pensei, cara, porque a gente conhecia a torcida do Grêmio, cara. A torcida do Grêmio. Sim. Hoje em dia, cara, o cara não ganha nenhum título e vira ídolo. Cara, o nosso tempo de cara ganhasse o Campeonato Brasileiro. E aí eu lembro assim, cara, agora fudeu, né, velho? Nós perdemos uma Copa do Brasil em casa. A torcida vinha abaixo contra nós. Cara, quando a gente começou a andar de cabeça baixa e começou a ouvir a torcida cantar o hino, e não é um ou outro. Começou aquele estádio lotado, cantando hino, e começou, eu acho que um começou a levar o outro, e começou a aumentar aquilo, e a gente começou a se olhar dentro do campo ainda, e começou assim, cara, o que é isso?
Velho, o grupo entrou pro vestiário, chamou todo mundo, fechou, e disse, ó, aí eu não lembro quem foi, se foi o Adilson ou foi o Dinho, algum desses jogadores mais experientes do time. Tava todo mundo, até o presidente desceu. Gente, ó, isso aqui só quer dizer uma coisa. A gente tem que ser campeão da América. Ali a gente, cara, o que essa torcida fez hoje, eles estão nos obrigando a ganhar a Libertadores. E dali o grupo fechou mais, a torcida parece assim que, sabe, uma sede por algo grande. Você parece que aquilo levantou assim, subiu o fogo, e, velho, dali a gente não perdeu mais jogo. Cuida, depois daquele jogo, da final, até ser campeão da América, cara, a gente não perdeu mais, nem pro Palmeiras. Nem pro Palmeiras, que foi o 5. Tirando o 5-1 lá, que foi aquele jogo louco, que eu não joguei, infelizmente. Tu não jogou, né? Jogado, tu foi expulso, né? Me tiraram. Mas eu não perdi mais nenhum jogo até a final. Né? E a gente foi campeão da América, cara, porque a gente mereceu muito aquilo. Foi muito merecido. Porque a gente jogou, a torcida jogou junto. Velho, a torcida, a gente entrava em campo. Os times, a gente sentia que os outros times estavam cagado, velho, com medo. Os caras vinham assim, tipo, se eu perder de 1-0, se eu perder de 1-0 é lucro. A gente aproveitava. Pô, a final da Libertadores a gente fez 3-1, era para ter sido 5 no mínimo. Não deu nem para sofrer nessa final da Libertadores. Não deu nem para sofrer, foi tudo tranquilo. O primeiro jogo ali, tiraram o gol do, que eu não sei como, que eles não deram o gol do Rivarola, que cabeceou sozinho, deram falta. Então, cara, aquele jogo, se fosse 5-1, ia ser normal. Então, pô, e essa conexão com a torcida do Grêmio, a torcida copeira, não sei, eu tenho certeza, porque eu morei no Grêmio desde 87. Então, eu vi todos os jogos do Grêmio de 87 em diante. Os jogos em casa eu estava lá, vendo, no estádio. Eu morava ali, né? Mesmo que eu não tivesse fim de ir no jogo, eu tinha que ver, porque eu não tinha outra coisa para fazer. Tinha que ir lá. O alemão lembrou do Iguita. Aí o Iguita. Então. Aí, alemão. Pô, o Iguita, pode falar, o Iguita é gente boa demais. O alemão sabe das histórias lá do Iguita, porque acho que ele foi junto lá pro Lei Seca depois do jogo também, que nem todo mundo. Que doideira, então, cara, eu acho que essa conexão com a torcida do Grêmio Copeiro, alma castelhana, o que depois acabou indo em direção a virar geral, começou para mim naquele jogo em que nós perdemos para o Corinthians. E aí a torcida não arredou o pé e começou a cantar o hino do clube. Não cantou para jogador, não cantou nada. Cantou o hino do Grêmio, o hino do clube. E ali eu acho que começou aquela conexão do Grêmio Copeiro. Que dura até dali hoje. em diante, todos os jogos, era todo mundo apoiando. Cara, se alguém vaiasse, os próprios torcedores ao redor, o cara começava a brigar e querer bater no cara. Então, assim, ninguém tinha coragem de vaiar. Por quê? Porque o time e a torcida se conectaram de um jeito que se alguém vaiasse, apanhava. E isso eu acho que perdurou e até hoje está acontecendo. Tu vê hoje a conexão da torcida, a questão da alma castelhana, time copeiro, porque a torcida até hoje espera do Grêmio aquilo que aconteceu do nosso time. Então todos esperam aquilo, né? Aquele jogar com o coração. Pô, nossos jogadores, eu vi, não lembro se foi o Goiano, o Dinho, o Rivarola. Cara, teve cara que botou a cabeça, quando o cara ia chutar a bola, ele estava caído, ele se jogou de cabeça pro cara chutar a cabeça dele junto com a bola. Sim. Hoje em dia o cara cai e faz assim, ó, de medo. E os caras botaram a cabeça para chutar, velho. Isso mostra o comprometimento com a camisa, comprometimento com o que está acontecendo, sabe? Que a gente espera, e o torcedor do Grêmio sempre espera isso do jogador que veste a camisa do Grêmio. E tudo isso começou para mim naquele tempo de